amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, quero te dar graças, Pai. Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Eu sei que essa palavra, Senhor Jesus, o Senhor incomodou o meu coração para que trouxesse à igreja, que fosse uma palavra de guerra, uma palavra que a gente leia, medite, e que a gente não se apavore, que a gente não desanime, mas que a gente vá à frente, que a gente creia que Deus vai sempre estar ao nosso lado, aonde quer que nós estejamos, Deus vai estar junto com a gente. Então eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te dar graças, Pai amado, porque esta palavra vai ser uma palavra forte para o ano 2016, uma palavra que nós vamos viver a cada dia da nossa vida, diante das dificuldades, nós vamos olhar para a palavra do Senhor e vamos crer, não vamos desanimar, não vamos nos apavorar, nós vamos crer que Deus está conosco, aonde quer que nós irmos, o Senhor vai estar junto com a gente. Pai, eu te louvo, te agradeço, te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? A preocupação de Deus é tão grande, né, que eu pedi a Ele: Senhor, precisa de uma palavra, Senhor, para que a igreja realmente creia, né, que Deus está no controle de tudo. E essa é uma palavra de guerra, irmãos, porque quando Deus deu a Josué, era porque sabia que Josué ia enfrentar reis e mais reis e mais reis, até chegar à terra prometida. E nós vamos enfrentar muitos reis, muitas lutas, mas vamos chegar à terra prometida. Você pode se assentar? Amém, queridos? Você crê que você vai chegar na terra prometida? Deus, quando Ele começou a dar as instruções aqui para Josué, né, em um dos versículos é esse daí: olha, não fui eu que te ordenei? Não se apavore, não desanime, mas vá em frente, porque aonde quer que você for, eu estarei contigo. E é o que Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida hoje. Não se apavore com as más notícias, não se apavore com, sabe, com aquilo que, o alvoroço que muitas vezes é criado, e muitas vezes, irmãos, nós fazemos parte desse alvoroço. Muitas vezes nós aceitamos esse alvoroço, né? Muitas vezes as pessoas vêm até nós e falam: olha, o ano de 2015 foi difícil, mas 2016 vai ser pior. O cara, né, o crente fala para o outro: não, 2015 foi difícil, mas 2016 se prepara, cara, vai ser pior. Não, mas Deus está dizendo aqui: olha, não fui eu que ordenei? Não se apavore, não desanime, porque eu vou estar contigo aonde quer que você for. Aonde que você for, aonde eu for, Deus vai estar conosco, né? Não adianta aí as pessoas falarem, não importa a circunstância, Deus vai estar comigo e com você, por onde quer que você ande, por onde que você colocar a planta dos teus pés, Deus vai estar ali, firmado junto com você. E é isso que Deus está dando um alerta, irmãos. Nós não podemos se preocupar com as más notícias. Nós temos que realmente entender que nós temos um Deus soberano. Deus não é soberano, igreja? Ele está no controle de tudo ou não? Ou só está no controle de algumas coisas? Deus está no controle de tudo. E se você está orando, está pedindo, Deus vai chacoalhar essa nação. Não se apavore, não desanime, porque se nós pedirmos: Deus, limpa, tira o corrupto, tira o ladrão, aí começa aquele chacoalhar de Deus e as pessoas se apavoram. Deixa Deus fazer, Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o melhor. Como Ele deu essas instruções aqui para Josué, Ele está dando instrução para nós hoje. Olha, fui eu que te ordenei, fui eu que te chamei. Não se apavore, nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, eu estarei contigo, aonde quer que você for. Amém, igreja? E que a gente possa, né, adentrar a igreja, a partir da semana que vem, talvez já esteja ali esse versículo, né? Para que a gente possa meditar dia e noite, irmãos. Você vai lembrar, não, Deus falou através da palavra dele, não é o pastor Luiz, é a palavra, irmãos. É a palavra que está dizendo para nós: olha, não se apavore nem desanime. Fala para o irmão do lado aí, não se apavore nem desanime, cara. Amém, amados? Você crê que Deus pode reverter qualquer quadro? Deus pode transformar qualquer situação? Deus pode abrir porta onde não tem nem parede? Deus pode fazer que você venda além daquilo que você está imaginando? Aonde os outros às vezes não estão conseguindo, você vai lá e consegue. Deus pode, mas é preciso crer, é preciso não temer,
E Josué foi um homem que não teve medo, foi para cima, venceu os 31 reinados e chegou na terra prometida. E é isso que Deus quer. Deus quer que você vá para cima, que você olhe para o alvo. Quem é o alvo? O alvo é Jesus. E com certeza aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida. E Ele há de cumprir todas as promessas que Ele tem feito na minha vida e na tua vida. Deus não vai faltar com nenhuma delas. Amém, amados? E é isso que nós temos que crer, e é isso que nós temos que realmente, né, ter a plena dependência do Senhor. Ter a plena dependência do Senhor, crer que Deus pode, né, fazer todas as coisas. Só Ele, irmãos, pode mudar qualquer situação. Só Ele pode mudar qualquer diagnóstico. Só Ele pode fazer todas as coisas. Deus me deu essa palavra, e eu prometi a Deus, fiz um voto com Deus, que no último culto, né, eu contaria o testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Deus tem feito grandes coisas, irmãos, mas muitas coisas que aconteceram na minha vida, algumas pessoas da igreja sabem, outras não sabem. E Deus, eu fiz esse propósito com Deus, de contar aqui num breve relato. Se fosse contar detalhadamente, talvez, né, levasse um pouco mais de tempo. Mas eu quero que você entenda e guarde no teu coração que o meu problema e o teu problema não é maior do que Deus. Não é maior do que o Senhor pode fazer, não é maior do que nada. Deus pode todas as coisas. Deus é Deus fiel, Deus é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, e Ele pode fazer muito mais além daquilo que você está imaginando agora. Deus pode fazer. Amados, e no ano de 2008, eu passei por uma grande cirurgia, uma cirurgia delicada, e foi constatado um nódulo, e ali começou uma grande luta, e ali começou algo realmente que durante esses 7 anos, foi o espinho na carne, meu e da minha família. Mas, né, diante das circunstâncias que nós tivemos no momento, passamos um momento ali de radioterapia em 2009 também, um momento difícil, e no caminhar das coisas, né, nós viemos aí rogando a Deus, clamando a Deus, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo, que Deus pode todas as coisas, que Ele é soberano, né? E a gente, durante todos esses anos, fazendo os tratamentos, né, tudo aquilo que foi feito, todas as circunstâncias que tinham que ser feitas, a gente foi fazendo. E eu, né, vou, né, mais ou menos dar uma... Mas são momentos difíceis, irmãos, que a gente, sabe, não sabe explicar. E nesse inteirinho, desse período difícil, né, que eu passei, né, e eu estou dizendo que eu passei. Amém, irmãos? Eu estou dizendo que eu passei. Nesse período aí, entre safra toda essa situação, houve aí uma depressão, enfim, com um certo pânico, e durante um período de 1 ano, eu não consegui pegar metrô, não consegui entrar, e foi gradativo. Quando eu resolvi enfrentar, como Josué enfrentou, eu ia até o Tatuapé e voltava, até chegar na Sé. Mas Deus é um Deus fiel, justo, e nesses intervalos, irmãos, muitas vezes a gente não tinha, às vezes, condições de orar pelo enfermo, mas a gente tinha que orar. Muitas vezes nós subimos aqui para ministrar uma palavra de cura, sendo que eu mesmo precisava de uma grande cura. Muitas vezes a gente teve que abraçar, pedindo pelo amor de Deus para que fosse abraçado. Muitas vezes nós tivemos que ter palavras amigas, palavras de conforto para quem precisava ser confortado. Foram grandes as situações que nós vivemos nesse período, desses 7 anos, e muitas vezes sorrindo, muitas vezes brincando, muitas vezes aqui, né, levando a igreja, né,
a descontrair, mas muitas vezes por dentro chorando. Muitas vezes por dentro, eu e a minha família sabemos o que nós passamos. E esse ano foi um ano atípico, foi um ano muito difícil, foi um ano que ministerialmente no começo desse ano foi muito difícil. Tivemos algumas situações, né, que Deus acabou resolvendo, mas foi difícil, foi muito difícil. E no segundo semestre, aí começou, né, uma luta de novo, uma luta grande, porque o meu controle é feito por controle de exame sanguíneo, e a gente faz o exame e altera, e volta, e vai, e cada exame de sangue que você faz, né, quando você vai pegar o resultado, por mais que a gente tenha uma fé, né, do tamanho do grão de mostarda, sempre quando você vai pegar um resultado, você fica meio que... Isso trouxe muito peso, trouxe muita, realmente, né, uma tensão muito forte durante esse segundo semestre. Foi algo que realmente nós vivemos, nossa família, e sabe, irmãos, e muitas vezes diante de circunstâncias que a gente está passando, e eu sei que Deus está no controle de tudo. Deus, Ele é fiel, né, e Ele não deixa ninguém confundido. E se você tem um problema, eu tenho um problema, o teu problema não é maior que o meu, nem o meu maior que o teu. Mas nós temos que entender, né, muitas situações, e temos que realmente parar um pouco e sempre abraçar aquele que está necessitado, sempre buscar realmente, né, um abraço. Eu estava falando aqui que um dia, até o Rafa não está aqui, mas ele está sentado ali, de manhã eu falei que eu estava na porta e o Rafa chegou, e eu dei um abraço nele, forte, e ele falou: pô, você não sabe como eu estava precisando desse abraço, você não sabe como eu estava precisando desse abraço. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, eu falei: você não sabe também como eu estou precisando de um abraço. Então, amados, eu sempre aprendi a temer e temer ao Senhor. E foram muitas coisas que aconteceram durante esse ano, algumas palavras caluniosas, algumas palavras que realmente é de uma pobreza muito grande, que diante do meu problema, diante da minha situação, de vez as pessoas, né, te dão um abraço, ela fala: ou está em pecado ou não tem fé. Fé eu tenho o suficiente, e pecado qualquer um está sujeito a cometê-lo, mas julgar muitas vezes é difícil. Mas eu aprendi uma coisa, ensinei para a maioria das pessoas e continuo ensinando: no dia do levante, cala-te, fique quieto, deixa Deus resolver. Deus vai mostrar quem você é e quem são as pessoas. E é isso que eu tenho dentro do meu coração: Deus vai mostrar quem eu sou e quem são as pessoas. E foi uma longa jornada, irmãos. Foi uma longa jornada, tem sido uma longa jornada, né? Muitas vezes aqui, só pela misericórdia de Deus, mas eu nunca deixei de crer. Durante todo esse tempo, irmãos, e muitos irmãos são testemunhas disso, vocês nunca viram e não vão ver esse pastor que vos fala murmurar de alguma coisa ou reclamar de alguma coisa. Se é isso que Deus tinha para mim, se é isso que Deus de repente permitiu, eu não vou reclamar. Então, diante da tua situação, diante da tua dificuldade, não reclame, não murmure, né? Realmente entenda o trabalhar de Deus, né? Deixa Deus agir. Nós somos, sabe, irmãos, achamos que sempre o nosso problema é maior que qualquer outra coisa, mas não é, irmãos. Deixa na mão de Deus, né? Caminha, porque Deus tem o melhor para a minha vida e tem o melhor para a tua vida. Eu nunca reclamei, cara, mesmo diante das maiores dificuldades, sabe, das maiores dificuldades, eu nunca falei nada, eu nunca, sabe, o porquê, nunca indaguei, né, o porquê que isso aconteceu, o porquê deixou de acontecer. Mas eu estou aqui, e eu sei que as promessas que Deus fez para mim, elas vão se cumprir,
Porque Deus fala que a gente não vai partir dessa terra sem que todas as bênçãos do Senhor se cumpram na nossa vida. E eu tenho certeza daquilo que Deus me prometeu. E aquilo que Deus me prometeu não é coisa pequena, é coisa grande. E eu sei aquilo que eu vou ver e aquilo que Deus vai fazer. Por isso eu continuo crendo, né, que Deus é o Deus de milagre. E Deus pode todas as coisas. Amém, amados? E como eu falei, né, nós tivemos aí algumas circunstâncias, algumas dificuldades, né, que muitas vezes, na hora do maior sufoco, da maior dificuldade, você tem que estar ali, sabe, do lado, ouvindo, falando, entendendo, e muitas vezes não sendo entendido. Muitas vezes, né, recebemos críticas, né, muitas vezes a gente não agrada, né, mas ninguém sabe o que vai por dentro. Mas hoje eu estou abrindo para vocês entenderem que, sabe, nós como comunidade, cada um de nós temos que ser a solução para os nossos líderes. Amém, amados? Eu sempre procurei ser solução para o meu pastor, sempre, cara, ser solução para ele, e que nós venhamos a entender que nós realmente somos uma comunidade, unidos nós vamos vencer tudo, cara, né? Mesmo diante de qualquer adversidade, nós estamos à frente, e nós vamos vencer todas elas, não importa as circunstâncias, nós vamos vencer, porque Deus está na frente, Deus está no controle. Então nós temos que ser solução. Amém? Fala, eu tenho que ser solução, eu tenho que ser solução para o meu pastor. Amém, queridos? É assim, é dessa maneira que caminha, é dessa maneira que a gente sabe, a gente sendo solução, o que vai acontecer, né? Nós vamos ter menos problemas. Amém, amados? Mas a gente está aqui para servir, está aqui realmente para fazer a vontade de Deus. E nós fizemos aí, há 2 semanas atrás, né, Deus nos levou a fazer um exame bem minucioso, né? Eu quero louvar a Deus, a vida do nosso irmão Jorge que está ali, né? A Deus sobre todas as coisas, né? Porque eu sei que Deus é que nos levou até o Einstein para que a gente fizesse um exame bem minucioso mesmo, daquilo que de última geração, Deus, né, ali fez, né, todos os exames que a gente precisava fazer. Fizemos a outra semana, essa semana que passou tivemos aí, né, o pronto atendimento do médico, que é um dos melhores médicos, né, que eu vim saber, que é um dos melhores médicos, né, daqui da América, né, é um dos bam, porque eu acabei conheço um amigo que faz um tratamento com ele também, e ele falou, esse cara é fera. E só para vocês entenderem, né, e quando eu saí depois de 4 horas quase de exames, né, que naquela sala, eu dei um glória a Deus tão grande ali, né, que as biomédicas ali, as pessoas ali, acho que até se assustaram, né, mas eu dei um glória a Deus quando terminou tudo, porque eu sabia que Deus estava no controle, Deus ia fazer o melhor, né, e elas realmente perguntaram, senhor Luiz, o senhor faria tudo isso de novo? Eu falei, se necessário fosse, faria, né, porque a minha saúde está em primeiro lugar, e eu faria tudo de novo. E uma delas, respondendo para a biomédica, falou, não falei para você, ele é guerreiro, ele vai até o fim. Porque elas viram ali a minha luta dentro daquela máquina, né, por algumas horas já passando, mas glória a Deus, eu sabia que tinha um povo orando, clamando, suplicando pela minha vida. Era o que a minha esperança era essa, que havia um povo orando, clamando, suplicando, né, para que tudo desse certo. E nós passamos por esse médico, né, na terça-feira passada, dia 17, e aí ele entrou, né, na sala, depois de ter passado por uma biomédica, tudo, né, os resultados foram apresentados. A gente vai ter que continuar fazendo outro tipo de tratamento, mas o tratamento é Deus que vai fazer, irmãos, amém? A gente continua, eu desde 2008, 2010, continuo fazendo um tratamento, que são aplicações, são feitas no abdômen, né, a cada 3 meses, e vou dando glória, né, vou dando graças que ainda tem, né, eu tenho que dar graças a Deus, que para vocês terem ideia, né, hoje um plano de saúde é uma dificuldade muito grande, né,
E aquelas aplicações que eu recebo a cada 3 meses, eu perguntei para o enfermeiro na época, quanto que custa 5 ml? 5 ml, assim. Ele falou, custa por R$ 1.500. E eu quero louvar a Deus porque eu, né, tenho um plano de saúde. Eu tenho algo, porque outras pessoas talvez não tivessem essa condição de estar já há alguns anos tomando essa aplicação aí por R$ 1.500 todo mês. Mas enfim, encontramos com o Dr. Oren lá, né, um grande médico, e quando ele adentrou na sala, a primeira pergunta que ele me fez foi essa: como é que você veio parar aqui? Eu falei assim, foi Deus que me trouxe. Ele falou, eu acredito nessas coisas, cara. E eu falei, e o meu amigo Jorge, né, que foi ele que me indicou, mas foi Deus que me trouxe aqui. Ele falou, eu acredito nessas coisas, porque Deus nos levou a um caminho que é o melhor, igreja. Porque muitas pessoas acham, não, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, mas não busca a cura. E Deus usa os médicos. Você acha que usa ou não usa? Você acha que usa? Usa. Não usa? Deus usa, irmãos. Amém? E nós temos que realmente procurar. Porque eu não sei, né? E não vou perguntar, por que esse espinho na carne? Por que essa? Não vou. Deus um dia vai há de me responder. Mas eu creio numa coisa, que a minha cura já foi decretada, né? E eu tenho, né, certeza daquilo que Deus vai fazer. Porque Deus me levou a um lugar que realmente, né, tinha que me levar àquele lugar. Então, irmãos, às vezes as coisas vão acontecendo, né? Às vezes pode até alguns dias você me encontrar um pouco triste, né? Porque a gente é ser humano. Mas entendam que a luta continua. Nós dependemos de cada um de vocês para as nossas, né, para que a nossa vida continue indo à frente das vossas orações. E eu quero louvar a Deus, sabe, por tudo aquilo que Deus tem feito. Porque não é fácil, querido, sabe? Não é fácil. Não é fácil, né? Então, que você possa realmente orar a Deus. Se você está passando por um momento difícil, vai dando glória, cara. Vai dando graças, né? Vai dando graças porque Deus está no controle de tudo, né? Nenhum problema é maior do que o outro, mas muitas vezes, amados, nós andamos no fio, cara. No fio da vida, entre a vida e a morte. E não é fácil. A cada dia você lutar contra tudo isso, você lutar contra tantas coisas, e muitas vezes, né, alguns compreendem, outros não compreendem, mas eu louvo a Deus porque tudo isso me motiva a continuar, porque Deus tem uma promessa para esse lugar. Deus tem uma promessa e eu vou enxergar essa promessa, sabe? Deus, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E diante de, às vezes, de algumas manifestações, né, de pessoas amadas, né, que a gente aprendeu a amar, e palavras de conforto, que a gente é motivado a continuar. E eu queria que os irmãos ali pudessem, eu louvo a Deus pela vida do Stefan, da Regiane, dos seus filhos, né, de toda a igreja que tem ajudado a gente em oração. Mas nesses dias, às vezes me mandaram uma mensagem, que é uma mensagem que realmente motiva a gente a continuar, a não desistir, a não desanimar, mesmo diante das maiores adversidades que a gente possa estar passando. Eu queria ler, volta um pouquinho só na primeira ali. Obrigado, meu pastor e amigo. O Senhor me ensinou muita coisa nesses anos, e graças a Deus foi me tornando uma pessoa melhor. Tenho muito a evoluir, eu sei, mas escolhi pessoas como o Senhor para caminhar ao meu lado e continuar evoluindo na busca constante da semelhança do caráter de Cristo. Olho para trás e vejo o tamanho da obra que Deus fez na minha vida e família.
Tenho a certeza que foi Deus que fez isso, usando pessoas maravilhosas como o Senhor. Obrigado por ser esse homem íntegro, por ter me ajudado tanto, O Senhor não tem ideia o quanto, meu muito obrigado. Saiba que os ensinamentos de Cristo vindo da sua boca ressuscitaram a minha vida e família. Hoje vivemos felizes em Deus. Dê um grande beijo na pastora. Tenha um ótimo Natal. Que Deus abençoe muitíssimo o Senhor e sua família. O Senhor está sempre em nossas orações. É a única forma que eu consigo devolver tudo o que nos fez. Minha gratidão não cabe em palavras, só nossas orações alcançarão essa importância. Amamos vocês, saibam disso, é uma honra para nós caminharmos ao seu lado. Amém? Nosso irmão Stefano, a Regiane e família. E eu quero louvar a Deus, sabe? Porque eu sei que muitas pessoas têm vindo nos confortar diante de tantas situações. E Deus, com certeza, Ele me levou a estar testemunhando para vocês, porque eu recebi muitas ajudas, irmão, muita ajuda. Digo, né, meus irmãos, o Rodrigo, né, que sempre me incentivaram a continuar, a não parar, a não desistir, a estar fazendo as minhas corridas. E o próprio médico, o Dr. Oren, né, falou: olha, não quero que você nenhum tipo de exercício, que você continue. Então muitas vezes dificuldades que a gente estava prostrado, né? Eles foram também pessoas que me ajudaram muito, amigos, né? Muitos amigos. As vossas orações têm me ajudado bastante. Eu queria que você adentrasse esse ano crendo que o melhor de Deus está por vir nesse lugar. Nosso sacrifício não é em vão, cara. A gente não paga um preço em vão. A gente está à frente, a gente está lutando, a gente está batalhando, a gente está aí, sabe, tentando fazer o melhor, mas muitas vezes a gente erra. A gente erra. Mas creia que uma coisa: o temor do Senhor vai estar sempre um princípio da minha vida, sabe? Vai estar sempre realmente sendo uma meta para que eu possa continuar caminhando e que eu possa ter vocês sempre aí ao nosso lado, batalhando, lutando, estando junto, né, em todas as batalhas. Que cada um de nós possamos fazer a nossa parte para ajudarmos uns aos outros, irmãos, né? Não é fácil. Diante de tantas adversidades, muitas vezes você tem uma palavra amiga, você tem algo para falar para alguém, mas glória a Deus que sempre tive e nunca vou deixar de tê-la, né? Sempre que alguém precisar de um abraço, eu estou aqui, cara. Pode crer que a gente está aqui para abraçar, tá sempre junto. E a gente espera que esse 2016 seja realmente um ano de mudança, um ano de transformação, um ano que Deus vai impactar a nossa igreja de uma tal maneira que, ninguém vai poder nos resistir, como ele disse a Josué. Amém. Eu sei que foram momentos difíceis 2015, mas hoje, né, nós estamos aí num período, né, de terminar o ano, mas que vocês saibam de uma coisa: vale a pena viver, cara. Viva a sua vida da melhor maneira possível. Viva a vida que Deus te deu da melhor maneira possível. Viva o seu dia a dia da melhor maneira possível. Viva os seus filhos da melhor maneira possível. Viva com seu esposo o melhor possível, com a sua esposa o melhor possível. Viva o melhor para Deus. Viva o melhor. Sabe, é necessário realmente nós valorizarmos a vida, valorizarmos a cada dia tudo aquilo que Deus tem feito. Hoje eu sou uma pessoa diferente do que era há 7 anos atrás. E ali naqueles corredores do hospital, eu vendo umas crianças passando por mim ali, todas sem cabelo. Eu sabia que tem algum problema, crianças pequenininhas, cara. Falei, eu tenho, né?
o meu problema perto dela é menor. O teu problema perto do outro é menor. Mas viva a vida. Amém, queridos? Viva a vida se preocupando com a tua vida. Amém, amados? Nós temos que nos preocupar com a nossa vida, com a vida, né? Ajudar o próximo. Mas cuidar da nossa vida já é difícil, não é, igreja? Não é difícil, igreja, cuidar da nossa vida? Imagina a gente querer cuidar de uns 10 ou 12. Então nós temos que cuidar da nossa, fazer o melhor, viver a vida. A cada dia, quando Deus, você põe a planta dos teus pés no chão, agradeça a Deus, porque foi mais um dia que Deus te deu, mais um dia que Deus tem nos dado. E eu tenho fé o suficiente que eu vou ver os meus bisnetos. Amém, queridos? Às vezes, né, dentro de casa lá, a gente é um ajudando o outro, cara, sabe? É muita. A filha longe, sentindo o problema da gente aqui, vivendo lá também numa situação tensa, né? Os filhos aqui nos ajudando, esposa, né? Não tenho palavras para falar. Essa mulher é uma guerreira, cara, sabe? Ela não tem palavras para falar o que a minha esposa é, o que ela representa para mim, né? Está sempre ao lado ali, nas maiores dificuldades que eu já passei, cara. Ela está sempre ao meu lado, uma palavra amiga, orando, clamando. E meus filhos são bênção, cara, né? Todos os meus filhos são bênção. Eu não tenho um filho dentro da casa do Senhor. Ele já esteve dentro da casa do Senhor, mas não está. Mas eu amo meu filho do mesmo jeito, porque ele é meu filho. Não importa as circunstâncias, não importa o defeito que ele tenha, mas é meu filho, né? E eu vou continuar amando da mesma maneira. Um dia Deus vai trazer de volta, mas eu não sei o tempo. Então Deus sabe todas as coisas, igreja, sabe? Podem criticar, podem falar o que for, mas eu sempre vou lutar pelos meus filhos. Não importa o que sejam, fosse o que fosse, cara, é meu filho e eu vou amar até o fim. Amém, queridos? Então, os problemas são diversos e muitas vezes a gente está aqui, cara, com o coração arrebentado, né? Mas a gente tem que ministrar a palavra, muitas vezes, falar das coisas que muitas vezes a gente está arrebentado por dentro, mas a gente tem que ministrar, porque é Deus que vai falar, não sou eu, é o próprio Deus. Então que você possa viver o melhor, você possa fazer o melhor, entender que esse próximo ano, eu tenho certeza, cara, que essa palavra que Deus nos deu é uma palavra de guerra e de vitória. Josué não perdeu uma batalha. Eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, que eu sirvo, Ele não perde nenhuma batalha. Amém? E Ele vai encontrar o melhor para mim, o melhor tratamento, o melhor que vai ser feito pela minha vida. E eu sei que eu vou seguir em frente. Amém, amados? Então que você possa realmente crer que mesmo diante de qualquer dificuldade da sua vida, Deus vai entrar com provisão e vai te curar, vai te libertar, vai dar vitória. Mas não desista. Fala para o teu irmão aí do lado, não desista, cara. E diante dessas dificuldades, que às vezes fala, Deus deu uma música para o pastor. Deus não deu uma música à toa. Deus deu uma música para que realmente eu ficasse marcado na minha vida. Tudo aquilo que a gente tem passado. Cara, eu sou um cara assim quieto, muitas vezes as pessoas me acham bravo, mas eu não sou bravo, cara. O coração é do tamanho do mundo. Sou um cara que às vezes as pessoas precisam me conter, porque eu sou muito mais coração do que razão. Mas
entenda que eu não sou bravo, amém, queridos? Não sou, cara, eu sou um cara simples, um cara que está sempre pronto a ajudar, sempre com a mão estendida para quem quer que for, o que estiver ao meu alcance eu vou fazer, amém, queridos? Então, que vocês continuem a orar, a clamar, né? E que a gente possa se unir cada vez mais para esse ano 2016, que nós temos grandes desafios, amém? Mas o desafio não é só meu, irmãos. Eu tenho um desafio de saúde, mas que Deus está no controle. Mas nós temos outros desafios maiores ainda do que qualquer outro tipo. A saúde, maior que tudo, né? Que é um desafio realmente nós trazermos as pessoas para dentro do reino de Deus. As pessoas realmente verem e ouvirem falar, olha, tem cura, tem milagre lá naquele lugar. E tem milagre. Eu gostaria que vocês ficassem em pé junto comigo. Eu não sei cantar, irmãos. Não tenho esse dom. Mas Deus me deu até aqui 2 louvores. Que eu somente creia, que eu já sabia, né? E algumas coisas que se passariam, e me deu esse louvor, que é para que realmente a gente entendesse, e eu jamais vou esquecer. Você pode cantar junto comigo. As tuas marcas que trago no meu corpo, às vezes doem tanto meu viver. Eu sigo seu caminho, pois ao mesmo tempo eu me alegro em ti, ó meu Senhor. Jesus me ensinou a viver no seu temor e a depender do seu amor, pois as vitórias que Deus me dá são maiores que as marcas que um dia me fizeram chorar. Confia em Jesus, irmão, Ele é a solução dos problemas seus. Creia em Deus, toda essa provação se transformará em bênção. A glória do Senhor, confia em Jesus, irmão, Ele é a solução dos problemas seus. Creia em Deus, toda essa provação se transformará em bênção. A glória do Senhor. Querido, declara assim, ó. Eu sei das tuas marcas que trago no meu corpo, às vezes dói tanto meu viver. Sigo seu caminho, pois ao mesmo tempo eu me alegro em ti, ó meu Senhor. Jesus me ensinou a viver no seu temor e a depender do seu amor.
Confia em Jesus, irmão. Ele é a solução dos problemas seus. Creia em Deus, Que toda essa provação se transformará. em bênção, pra glória do Senhor. Declare, confia em Jesus, irmão. Ele é a Solução dos problemas seus. Creia em Deus. Vai passar, cara. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus mais forte? É esse Deus. É esse Deus que eu e você servimos, amém? Que nós temos que continuar confiando. Esse louvor também foi uma das partes mais difíceis também que durante essa caminhada, cara. Mas foi dentro de uma corrida que Deus me deu a letra. E eu precisei correr para o carro para poder escrever tudo aquilo que Deus estava revelando. Porque Ele sabia todas as coisas. E Ele continua sabendo todas as coisas. Irmão, não desista, cara. Vamos em frente. Deus tem coisas grandes pra gente, cara. Sabe, se nós nos unirmos como igreja, sabe, uns pelos outros, meu, nós vamos ver o sobrenatural de Deus nesse lugar, cara. As pessoas vão vir como está escrito lá em Atos, cara. As pessoas que hão de se salvar, elas vão se achegar nesse lugar aqui. Não vai faltar lugar. Vai faltar lugar para a gente colocar tantas gente que vai chegar aqui, cara. É ter a diferença, é fazer a diferença. Não importa a situação, não importa a dificuldade, irmãos. Sabe, poderia ter chutado o balde, largado tudo, mas não, eu não vou largar nada. Não, por Jesus eu vou até o fim. Que você entenda, se você está passando uma breve e momentânea tribulação, é só um tempo. É só um tempo. Deus vai bradar nessa terra. Deus vai fazer com que realmente esse teu momento difícil passe. Amém? Passe. Então que você entenda, sabe, que cada um tem que carregar a sua cruz. Amém, amados? Carregue a sua, vamos em frente. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para cada um de nós. Sabe, eu tenho certeza que 2016, 2015 já foi. 2016 vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Chegar aqui no último domingo do ano de 2016, a gente vai estar bradando, contando grandes vitórias do que Deus fez. Esse testemunho é para a glória do Senhor, não é para a minha glória, não é para a glória do Senhor. Para dizer que Deus é poderoso e que Ele pode fazer todas as coisas. E que Ele pode fortalecer, mesmo no meio de uma tormenta, no meio de uma dificuldade, Deus é com a gente. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte. Amém, amados?